computador. Ó. Bom, boa noite a todos. Alguém quer fazer a prece? Boa noite, Daiane, Gilberto. Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade dessa reunião fraterna, do estudo, pedindo à espiritualidade que nos ampare, que nos oriente, que nos intua, que as lições, que as inspirações possam se fazer presente na nossa vida, Senhor. Com todo o entendimento, que possamos apreender as lições da espiritualidade, as orientações de Kardec, e que os nossos protetores, os trabalhadores das nossas casas espíritas, possam, unidos no mesmo ideal, envolver a todos aqueles que estão passando por dificuldade, tormentos da alma, angústias, que possam também receber o nosso carinho, todos aqueles que, devido à pandemia, ou tantos outros tipos de adoecimento, vieram à falência dos órgãos. Que as nossas melhores energias, Senhor, envolvam a todos nós. E aqueles que conhecemos, que sabemos que estão passando por dificuldades nesse momento. Que as nossas melhores vibrações envolvam os seus corações, para que eles possam compreender a beleza da vida, se inspirando no nosso modelo e no nosso guia Jesus, para que possa vencer todos os percalços e as dificuldades apresentadas momentaneamente. Que assim seja. Bom, tem duas pessoas aqui na sala. Admitir e admitir. Não fez... Vou colocar aqui para produzir um som na entrada, que às vezes eu não escuto aqui. Ok, eu vou colocar para compartilhar, porque às vezes vocês podem estar sem o livro, e aí fica mais fácil para acompanhar. O que está aparecendo aí? O que vocês estão vendo? Está colocando assim, Arthur iniciou o compartilhamento de tela, mas não apareceu nada, só isso. E agora? Para mim está aparecendo uma linha vertical. Não está aparecendo. Para mim também. Então, peraí. Deixa eu sair daqui. Só um minutinho. Deixa eu tentar dar um comando aqui. Que coisa. Acho que agora vai. É que eu abri dois ao mesmo tempo? Vamos ver. Apareceu? Voltou a mesma linha. Deixa eu sair de uma aqui. Quase Projeção, voltou. não. Apareceu a imagem e sumiu. É que eu abri duas vezes o programa, deve ser isso. E agora? Agora, sim. Está aparecendo? Para mim está. Sim. Espera aí. Deixa eu fazer de novo aqui para mim que está meio xarope.
Que coisa, hein? Eu acho que vai. Deu? Apareceu aí, Lorival? Tá aparecendo Caracteres da revelação. o número 110, né? Aí, Agora? isso. Agora tá? Não sei o que. Melhorou? Hello? Apareceu? Para mim está aparecendo normal a tela. Então tá bom. É que eu não consigo ver daqui. Bom, nós estamos estudando o primeiro capítulo, né? Os caracteres da revelação espírita. Nós estamos aqui na 15ª, né, terça-feira, nesse primeiro capítulo. Ele tem 62 itens, nós estamos no 61. Né? Eu tinha ligado o capítulo 2, acho que por isso que estava dando problema aqui. Agora eu desativei. Então, a ideia é que a gente possa ir estudando junto. Eu estou aqui, a minha função é ser um facilitador, né? E que a gente possa ir a qualquer momento interromper, dialogar, que eu acho que a dúvida de todos podem acrescentar aí para nós e pode ser também que eu possa falar alguma coisa, vocês podem corrigir sem problema. No item 61, o Kardec está colocando: qual é, portanto, a utilidade dessas manifestações? Ou, se preferem, dessa revelação, se os espíritos não sabem mais do que nós, ou não nos dizem tudo o que sabem? Em primeiro lugar, como já dissemos, eles se abstêm de nos dar aquilo que podemos adquirir pelo trabalho. Então, no item 60, nós estávamos verificando semana passada, a doutrina, né, a espiritualidade, eles vêm apontar caminho, eles vêm nos direcionar para que a gente possa fazer as reflexões e desenvolver a nossa vida dentro do que a gente pode já dar conta de absorver, de compreender, de analisar, né, de pesquisar e nós tomarmos as decisões. Por que tudo isso? Porque tem uma linha de raciocínio lógico. Por que eles estão falando disso? Porque nós somos responsáveis pelos nossos atos a partir do momento que nós conseguimos, a partir de uma determinada evolução, né, a inteligência ela se desenvolveu suficientemente para que a gente possa fazer as escolhas com vontade própria, com inteligência assumida e sendo responsável pelaquele ato, porque nós já conseguimos ter a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Essa escolha entre o bem e o mal é o que aponta a moral do Cristo, que é a mesma moral que iniciada por Sócrates e Platão, como Kardec orientou, né? Ele usa um termo lá, quase que... Deixa eu ver se eu vou achar aqui agora. Quase que da mesma... Aqui, ó. Aqui. O mesmo poderia ser dito da moral do Cristo, né? Que foi iniciado aqui por Sócrates e Platão, em termos quase idênticos. Então, o ensinamento moral iniciado por Sócrates e Platão é a moral do Cristo, que é a moral os espíritos ensinam a moral do Cristo, pela razão de nada haver de melhor, né? Então, ele está abordando isso. Por isso que ele está falando aqui, ó. Só que dentro desse ensinamento, ele também está colocando para nós que nós precisamos
participar de todo esse projeto, de todo esse trabalho, né? E a espiritualidade vai nos apontando o caminho e não resolvendo todos os nossos problemas. E isso é fundamental nós entendermos, para que a gente não vá fazer uma expectativa num centro espírita ou mergulhar no espiritismo, para que a gente possa ter um tutor espiritual que vá fazer o serviço na Terra por nós. E isso é muito relevante. Então, nós temos toda a oportunidade do diálogo com a espiritualidade, né, da análise desse convívio, mas nós precisamos entender que aqueles espíritos de envergadura, que têm a inteligência, eles querem nos educar. Essa educação, essa instrução que eles estão trazendo, é a instrução colaborativa, é a pedagogia iniciada lá atrás, que depois Pestalozzi vai pegar, que não é dar as coisas prontas, mas fazer com que o aluno, com que o discípulo, né, com aquele irmão mais novo, ele possa aprender por si mesmo aquilo que o mais velho está ensinando, e não fazer por ele, né? E isso tem uma diferença muito grande. Então, isso já foi abordado, né? Que os espíritos se abstêm de nos dar aquilo que podemos adquirir pelo trabalho. Em segundo lugar, há coisas cuja revelação não lhe é permitida, porque o grau do nosso adiantamento não comporta. Como Jesus, lá atrás, também não falou tudo, porque nós não tínhamos, naquela época, a inteligência e nem a ciência, e nem o desenvolvimento intelectual avançado para poder compreender novas leis que foram reveladas pela ciência, né? E Jesus apontou um caminho. Agora, o Espiritismo, da mesma maneira, também não pode dizer tudo. Quantas leis, né, ainda nós vamos descobrir? Quanto nós temos para desenvolver, né? Se nós estamos num processo de evolução, ainda habitamos um mundo de prova e expiação, avançamos bastante, mas ainda temos muito a conquistar. E esse muito a conquistar é também a revelação das leis divinas, que vão vir através da ciência, através da inteligência, através do nosso mergulho, no nosso envolvimento de tudo isso, e com o apoio e ajuda da espiritualidade, que tem a função de apontar caminho, né, para que a gente possa adquirir pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. Então, mas além disso, as condições de sua nova existência ampliam o círculo de suas percepções. Veem o que não viu na Terra. Então, aquele que desencarnou, e ele estava no caminho da busca, no caminho do entendimento, no caminho do bem, quando ele desencarna, essa nova existência amplia o círculo de suas percepções. E ele consegue abarcar, ele consegue ver com mais profundidade, né, com mais amplitude e mais discernimento, o que ele não conseguia ver pelo o próprio, quase que um fechamento dos nossos órgãos fisiológicos, né? Esses nossos órgãos, ele limita a visão, canalizando no meu olhar aqui. Quando eu estou no plano espiritual, eu não vejo pelo órgão físico, que eu já não tenho mais, mas eu vejo por todo o organismo do perispírito, que é uma coisa que nós ainda desconhecemos. Mas o que nós sabemos? Que o espírito vê por toda parte. O espírito não precisa de luz, né? O espírito não precisa de comida, o espírito não queima, o espírito não morre do outro lado, o espírito não congela, ele não se afoga, e assim por diante. Então, nós vamos aprendendo que as percepções do perispírito, essa sensação do corpo perispiritual, ela é completamente diferente do que da nossa função fisiológica aqui da Terra. Então, isso nós precisamos ir guardando para ir entendendo, para a gente analisando, para ver. E também a linguagem vai mudando
quando eles vão querendo nos ensinar alguma coisa. Por quê? Porque o nosso grau de adiantamento tem muita coisa que fica difícil para eles explicarem, né? E não é difícil de nós entendermos isso. Se nós formos conversar aqui, né, tem a Elaine, às vezes, cuida de criança menor para educar, né, as professoras. Como é que você vai passar todo o teu conhecimento para uma criança de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos? Então, a gente tem que passar o que eles dão conta de absorver. E assim é a espiritualidade para conosco. Então, a nossa linguagem não é a mesma linguagem da criança. Então, para explicar muitas coisas, às vezes fica até difícil, né? Porque aquela criança não tem ainda a bagagem e o desenvolvimento necessário. Assim, libertos dos impedimentos da matéria, isentos das preocupações da vida corporal, apreciam as coisas de um ponto de vista mais elevado e, por isso, mais racional. Sua perspicácia alcança um horizonte mais amplo, compreende seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam dos preconceitos humanos. Aqui é uma coisa interessante, porque nós não devemos desprezar o corpo. E para manter o corpo e para manter a disciplina do corpo, né, para manter a vitalidade do corpo, ela precisa de uma preocupação. Então, nós precisamos de alimento, nós precisamos de abrigo, nós precisamos de proteção contra as intempéries. Essa alimentação, ela é 3, 4 vezes ao dia, né? Então, precisamos do líquido, precisamos do sólido, né? Cresce cabelo, as coisas, a matéria, ela vai diariamente mudando e nós vamos aprendendo com ela. Então, se nós fizermos uma análise, né, o tanto de tempo que nós gastamos nas preocupações da vida corporal. Quando, do outro lado, isso não vai acontecer, né, se eu já tiver numa condição de compreender ao despertar do outro lado, né, e não ficar preso nessas preocupações. Porque muitos espíritos, nós vamos ver esses relatos, principalmente no Céu e Inferno, de uma classe de espíritos ainda materializados. O que é espíritos materializados? Espíritos que não desenvolveram o senso moral e que vivem quase que 100% a matéria. Então, você vai habituando o teu espírito só nos prazeres e fugindo das dores fisiológicas. Quando a gente vai criando isso, nós vamos criando vários hábitos. E esses hábitos, eles vão virando, né, uma coisa corriqueira, uma coisa automática. Então, se eu canalizo só para as preocupações corporais, né, e eu desencarno, e eu não ainda conseguir fazer com que a minha inteligência desperte o senso moral, também trabalhando esse lado espiritual, esse lado das qualidades da alma, eu praticamente forço a viver do outro lado uma vida de ilusão, uma vida fictícia, baseadas em princípios materiais. Então, nós vamos ver relatos que espíritos vão estar lá vivendo a necessidade da comida, a necessidade da bebida, a necessidade de... às vezes vão ter relatos lá em abrigos, em residências, em cidades, mas só que isso é tudo transitório. Se nós entendermos direitinho o que a doutrina está proporcionando e como que ela está analisando, nós vamos perceber que nem o céu e nem o inferno é circunscrito. Como Kardec, já no Livro dos Espíritos, aborda isso, né? No ensaio teórico das sensações do perispírito, eu não lembro, acho que está próximo da 167, se eu não me engano, da questão, lá tem um ensaio interessante, e nós vamos ver isso, que Kardec vai falar exatamente próximo disso que eu estou traduzindo aqui. Então, nós temos que entender essa qualificação moral de quem e com quem estamos dialogando do outro lado, para ver se o que eles estão relatando é uma verdade universal, é um aprendizado, é alguma coisa que eu posso melhorar, né? Que aquilo pode servir de alavanca para o meu progresso,
ou se eu estou dialogando com iguais, ou se eu estou dialogando com pessoas que às vezes sabem menos que a gente. E esse discernimento vai passar pela razão e vai exigir aí um esforço da nossa parte, que é imprescindível para que a gente não caia no erro, para que a gente possa aprender, né, e ter a convivência espiritual no sentido do aprendizado, né, tirando essas essências morais, que vai ter um horizonte mais amplo, que ele vai compreender o que ele fez de erro em vida, ele vai retificar as ideias, né? Nós falamos aqui, semana passada, para que a gente tome cuidado para não endeusar, né, mesmo aqueles que escreveram os prolegômenos, né? Se nós pegarmos lá o espírito de Swedenborg, né, e nós lermos as obras de Swedenborg, no original, e eu tenho aqui 3 livros dele, e eu já fiz isso, nós vamos ver que o Swedenborg, ele tinha uma teoria de inferno físico, de céu físico, ele tinha uma teoria materialista, mesmo ele sendo um precursor do espiritismo no sentido de revelar a comunicação espiritual, a teoria dele caía para o materialismo. Quando ele vem comunicar com Kardec, ele confessa: olha, eu errava nesses princípios, eu não estava correto nisso. E depois, comunicações para frente, 1, 2, 3 anos para frente, na Revista Espírita, ele vai corrigindo tudo isso. Então, isso não desdém o Espiritismo, pelo contrário, ele revela a grandeza de que a obra ela é um processo colaborativo, coordenada pelo Cristo e o Espírito de Verdade, mas deixando que os espíritos em evolução e querendo realmente buscar a melhora e buscar a verdade, eles possam participar da obra, como nós também podemos, né? Podemos participar na melhoria da nossa vida, podemos participar colaborando com os trabalhadores encarnados e desencarnados das casas espíritas que temos vínculos, podemos trabalhar com o nosso anjo da guarda, podemos trabalhar no atendimento fraterno, via telefone ou presencial, e tudo isso nós precisamos entender que é conversa de espírito para espírito. E de espírito para espírito, abrindo o coração, né, sem se fechar em interesses mesquinhos, nós vamos dar a possibilidade de que esse fluxo de amor possa passar e sermos os agentes colaborando, às vezes até com o próprio anjo da guarda nosso, ou daquele que estamos dialogando, para poder que a coisa flua um pouquinho melhor e os dois saiam ganhando, né? Porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos alguma coisa para ensinar e todos nós temos alguma coisa para aprender. Então, esse processo colaborativo é que a doutrina vem nos orientar, né? Não sei se é por aí, alguém quer falar alguma coisa? Lorival, ajuda aí, Lorival. Elaine, Gilberto, fala aí. O Gilberto, ele fica quietinho aí, mas ele sabe bastante. É isso mesmo? É isso aí mesmo. Alguma ajuda? Pode seguir? Pode seguir, Arthur, é isso aí mesmo. A ideia é a gente bater papo, não é ficar monólogo aqui. Então, é nisso que consiste a superioridade dos espíritos sobre a humanidade corpórea. Qual que é a superioridade deles? A superioridade deles é aqui, ó. Eles apreciam a coisa de um ponto mais elevado. Eles estão vendo de um outro ponto, com outro prisma. Se eles estão despertos e buscando a desmaterialização, não estão arraizados nos hábitos viciosos, que são os hábitos condicionados no mal, se eles estão buscando a perfeição e não estão perdendo para si mesmo, eles vão usar a razão. Eles vão ter a perspicácia. Eles vão ter um horizonte mais amplo. Eles vão compreender os seus erros. E só compreendendo os seus erros, os erros deles, eles podem nos ensinar muito. Não precisam ser espíritos evoluídos para que a gente aprenda.
própria Revista Espírita, mas principalmente na segunda parte do Céu e Inferno, nós vamos ver relatos, eu tô relendo, os espíritos que são mais próximos de nós, eles nos tocam mais. Então, quando eu estou lendo aquele espírito que não é tão bom, né, que não é aquele espírito feliz, aquela vivência, ela é mais próxima de mim. Então, aquilo lá me toca mais. Então, eu aprendo muito com aquilo. E aí o esforço é que eu possa colocar em prática, que é um pouco difícil, né? Mas colocar em prática na minha vida, que vai exigir todo um esforço do meu lado, de também eu aqui rever os meus erros, tentar ampliar os meus horizontes, ratificar as minhas ideias preconceituosas e assim por diante. Então, é nisso que consiste a superioridade dos espíritos sobre a humanidade corpórea e de seus conselhos serem, segundo o grau evolutivo alcançado, mais criteriosos e desinteressados do que os dos encarnados. Então, aqueles que nós temos o convívio, aqui na Terra nós já percebemos isso, né? Nós vamos conversar com pessoas que não têm o interesse, elas nos ajudam mais, no sentido de nos apoiarem, nos alavancarem, né? nos dar suporte. Aqueles que têm interesse sempre quer tirar, principalmente nas relações comerciais, aquilo ela tende ali sempre para uma troca mais material. Mas com a espiritualidade, ela é um pouquinho mais desprendida, ela pode e nos ajuda imensamente. Agora, nós é que precisamos fazer o movimento de ter o ouvido de ouvir, o movimento de ter os olhos de ver, porque senão eu me fecho. Então, eu continuo ainda, como Jesus falava, olha, eu estou falando aqui, mas o pessoal não escuta. E eu vou mandar o Espírito de verdade e ainda vai ser duro, porque a humanidade não vai aceitar. E olha o que ele fala, porque não tem os olhos de ver, porque não tem os ouvidos de ouvir. E muitas vezes a gente está achando que é um olho de ver mediúnico, ou um ouvido de ver mediúnico. Claro que aquele médium que ele percebe mais, ele tem uma comunicação maior com os espíritos. Mas que espírito que ele está conversando? É espírito. Qual que é a envergadura da classe desse espírito? Porque vai estar diretamente relacionado com o grau de desenvolvimento do perispírito do encarnado. Então, os olhos de ver aqui e os ouvidos de ouvir aqui é os ouvidos da alma, mas não necessariamente numa coisa audível com a comunicação mediúnica, né, de efeitos físicos, por exemplo, mas uma abertura de coração para que no íntimo eu consiga compreender as leis divinas que estão na minha consciência. Só que a minha consciência, para eu alcançá-la, eu não posso contaminar. Porque se eu contamino com muitos agentes externos, eu mascaro, eu não consigo ter acesso com clareza a ela. Então, se eu posso fazer isso de dois jeitos, eu posso fazer isso com irritabilidade, eu posso fazer isso com raiva, eu posso fazer isso com ira, eu posso fazer isso com maledicências, mas eu posso fazer isso com droga, e aí drogas lícitas e ilícitas, né? Eu conheço um monte de gente que usa um monte de depressivo, e aí a pessoa vai misturando coisa, e às vezes ela não vai concatenando as ideias. Então, o que ela está fazendo? Em vez dela aproveitar a pureza do ouvido, né, mental e os olhos mentais para poder fazer uma limpeza e realmente estar conectada com o Criador, às vezes, muitas das vezes, nós estamos elameando por dentro toda a nossa couraça, né, na palavra de Paulo, né, esse manto de proteção, essa couraça, que era uma figura de linguagem exterior, e eu estou fazendo com que eu seja refratário e eu perca a oportunidade, já aqui na Terra, de ter um convívio com esses espíritos que poderiam estar me auxiliando, apontando o caminho. Então, é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ter uma comunhão com o Espiritismo, uma comunhão
de princípios, uma comunhão de desenvolvimento moral. Então, é esse o meio ao qual se encontra, né, lhes permite nos iniciar nas coisas da vida futura, que ignoramos, e que não podemos aprender em nosso meio. Como é que nós vamos aprender no nosso meio como que funciona o perispírito? Como é que nós vamos aprender, através do nosso meio, qual que é a relação desse morador do plano espiritual, que não está fechado em nada material, mas ele está em conexão perispírito a perispírito de relações de simpatia. Como que funciona tudo isso? Eles vão nos revelar isso. E isso não dá para ninguém aqui encarnado descobrir sozinho, né? Não tem jeito. A não ser que ele for um médium de desdobramento consciente e que ele ou de sonambúlico e que ele possa varrer o plano espiritual, mas também vai dar conta de ver só o pedacinho da faixa vibratória que ele está vibrando. Então ele não vai conseguir varrer tudo, né? Então essas revelações que vão ser os ensinamentos que nós não vamos conseguir abarcar encarnados. Por isso que no Espiritismo não existe professor do Espiritismo encarnado. Somos todos estudantes. Para ser professor, eu entendo, né? Porque percebe que Kardec vai falar assim, é o livro dos Espíritos. De quem que é o livro? É dos Espíritos, não é de Kardec, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. E o que é o Espiritismo? É o ensinamento dos Espíritos, né? Quando nós vamos pegar Gênesis, ele vai falar assim, olha, as leis de Deus segundo os Espíritos. O livro dos médiuns, a mesma coisa. E na Gênesis ele já falou isso. Olha, tudo que está aqui é o ensinamento, é o resumo do ensinamento e da pesquisa, da investigação que fizemos, que são revelações dos Espíritos. Por isso que a doutrina do Espiritismo é o que os Espíritos nos apontaram, o que os Espíritos nos revelaram. E outras coisas, eles estão esperando o nosso esforço, a nossa contrapartida, para que esse processo agora ele possa continuar a aflorar, ele possa continuar e se perpetuar. Até quando? Na palavra de Jesus, o Espírito de verdade ficará eternamente conosco. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós já ganhamos a condição de ter o desenvolvimento moral e a relação de comunhão e diálogo e aprendizado com a espiritualidade. E isso não se perde mais. Aliás, agora, quanto mais desmaterializado ficarmos, mais em contato com a espiritualidade, isso vai acontecer. Até quando? Até quando nós não precisarmos mais de matéria. Então, aí vai ser 100% espiritual. Esse é o apontamento. Esses são as diferenças dos mundos, né? Até esse dia, o homem só tinha criado hipóteses sobre o futuro, conjecturas, né? O homem imaginava alguma coisa que normalmente, segundo Herculano Pires, fez uma obra, ele varreu bastante isso, Kardec já apontou isso, né? Dos que a gente exterioriza o recôncavo, né? O que nós temos mais de mais temor, de mais neurose. Como nós estamos muito materializados ainda, nós vamos pintando mais um inferno, que é uma exteriorização nossa, né? Mais as nossas preocupações, do que verdadeiramente uma realidade do como isso era. Então, por isso Kardec está colocando aqui, até esse divisor de água do Espiritismo, revelando isso, né? O homem só tinha criado hipóteses sobre o futuro. Por essa razão, suas crenças a esse respeito se dividiram em sistemas tão numerosos e divergentes, desde a doutrina do nada até as fantásticas concepções do inferno e do paraíso. Então, olha o que ele fala aqui. Ou nós partimos para a negação, a doutrina do nada, ou nós vamos para as fantásticas concepções
do inferno, e aí nós vamos pintando isso, né? Perceba que todo o inferno ele está centralizado em dor, em 100%. Então é terrível o negócio, né? Você está queimando, você está se trucidando, os bichinhos estão comendo o corpo, e você está revivendo tudo aquilo. É tudo fisiológico. Né? Ou a gente vai pintar um paraíso de prazeres, os paraísos de delícias. Né? Que delícia! Ah, nós vamos estar lá. O mais sublimado é a contemplação. Né? Mas fora isso, aí tem desde a teoria das 1000 virgens e um monte de cenários, tudo baseado em sensações fisiológicas. O espiritismo rompe com isso aí. Por isso que na questão 799, Kardec vai fazer a pergunta: o que o espiritismo pode fazer para contribuir com o progresso e o avanço da humanidade? Aí eles vão falar assim: destruir o materialismo. E aí tem uma vírgula e ele vai explicar, né? Depois vocês dão uma buscada lá na questão 799. Atualmente, são as testemunhas oculares, os atores da vida além-túmulo. Quem nos diz no que consiste essa vida? É só eles que poderiam fazer isso, né? É só eles poderiam fazê-los. Por consequência, essas manifestações têm servido para nos dar conhecimento do mundo invisível, que nos rodeia e do qual não suspeitávamos. Apenas esse único conhecimento já seria de capital importância, supondo que os espíritos não fossem capazes de nos ensinar mais nada. Então, olha a observação de Kardec nesse item em verde. Eles é que podem nos revelar esse mundo invisível que nos rodeia. Se eles fizessem só isso, já seria de capital importância. Mas eles não fazem só isso. Eles fazem muito mais que isso. Né? Se você for num país, a Kardec vai dar um exemplo didático aqui, para que a gente possa compreender essa investigação do outro lado. Se você for num país que não conhece, rejeitaria os ensinamentos do mais humilde camponês que encontrasse? Então, nós estamos num país que a gente não conhece, estamos lá andando numa trilha, tem um camponês humilde sentado ali, fumando um cigarrinho de palha com o cachorro ali, né, quietinho. Nós vamos desprezar o conhecimento daquele camponês que conhece a região? Recusaria indagar sobre o estado da rota, porque ele é apenas um camponês? Você não esperaria, certamente, esclarecimentos de alta envergadura, mas, tal como seja, em sua esfera, ele poderá, sobre certos pontos, passar-lhes meios que um sábio não faria sem conhecer o país. Você tirará das suas indicações consequências que ele próprio não poderia tirar, mas ele deixará de ser um instrumento útil para as suas observações, não tendo ele servido senão para lhe fazer conhecer os costumes do camponês. Ele é igualmente semelhante aos espíritos, em que o menor nos ensina alguma coisa. Então, é saber dialogar com a espiritualidade, saber colocar esses espíritos na escala espírita, e entendendo que aquela escala espírita é uma escala, como está lá no Livro dos Espíritos, na introdução, que Kardec está falando, que é de suma importância para que a gente possa, ao dialogar com a espiritualidade, classificarmos aonde ele está para não cairmos em engodo, cairmos em engano. E como é que ele vai qualificar isso? Ele vai qualificar isso por ordem moral. Por isso que aquele mais inferior da 10ª escala é o espírito mau. O mal é aquele que gerou a imperfeição, aquele que gerou desordem, desarmonia. Ele desplacou da tendência natural de ter a rota no bem. Então, eu deliberadamente criei vícios e desplaquei. E quando eu vou fazendo isso de livre vontade,
eu vou criando o mal, porque o mal no mundo é a criação do homem. E aí, quando eu vou fazendo isso, eu vou caindo da escala. Eu fico lá na 10ª. E aí, tem lá, né, aqui no nosso planeta aqui, de prova e expiação, cinco categorias. Podemos aumentar aquilo. Mas para que é aquilo? Para que a gente, no dialogar, quem que é? É um camponês simples? É um sábio? É um pseudo-sábio? É um espírito enganador? É um espírito benfazejo? É um espírito malévolo? Quem que nós estamos conversando? O que eu tenho para poder analisar essa pessoa, esse espírito que eu não vejo? E mesmo que eu veja, eu posso ser enganado porque o perispírito dele ele pode modificar. Né? Então, eu tenho o quê? A palavra dele, eu tenho a conversa dele, eu tenho a posição que ele está me passando. E é isso que eu aprendo a analisar. E ali, dessa conversa, é que eu vou ir qualificando se eu posso dar confiança ou se eu posso aprender, mesmo que seja um espírito que não tem muita coisa para me ensinar moralmente falando. Mas pelos erros e pela postura dele, eu também vou aprender, porque muita coisa ele vai estar me ensinando. Se eu fizer isso, eu vou ter uma chance grande de poder dialogar com o espírito que eu quiser, né? Que não vai ter muito problema. Então, essa técnica que Kardec vai separando e a espiritualidade depois vem validar, se nós conseguíssemos usar com os nossos semelhantes encarnados, talvez a gente conseguiria ajudar aquele que ainda está em erro e aprender com aquele que sabe mais e dialogar com os iguais. Então, se a gente conseguir aplicar esse ensinamento, a gente não se frustraria tanto na Terra, porque a frustração é quando a gente deposita uma expectativa no outro que ele não pode dar. Mas foi o outro que verdadeiramente me prometeu aquilo, ou fui eu que projetei aquele desejo e aquele anseio no próximo? Muitas das vezes, eu é que projetei aquilo. Então, não precisamos... Eu acho que só isso aqui é um aprendizado bastante interessante, né? Vocês querem completar aí, ajudar, dar algum exemplo? Nós vamos partir para o último caracteres. Pode ir? 62. Uma simples comparação tornará ainda mais compreensível a situação. Aí Kardec vai dar um outro exemplo. Um navio carregado de imigrantes parte para um destino distante. Transporta homens de todas as condições, parentes e amigos daqueles que permaneceram. Recebe-se a notícia do naufrágio deste navio. Nenhum vestígio permaneceu, nenhuma notícia sobre o seu destino. Acredita-se que todos os passageiros tenham perecido e as famílias cobrem-se, né? Elas se cobriram-se de luto. Enquanto isso, toda a tripulação, sem exceção de nenhum tripulante, né? De um homem sequer, toda a tripulação, sem exceção, aproximou-se de uma terra desconhecida, abundante e fértil, onde todos vivem felizes sobre um céu ameno. Mas nada se sabe sobre isso. Um belo dia, outro navio aporta nessa terra e encontra ali todos os náufragos são e salvos. A feliz novidade se espalha com a rapidez de um relâmpago. E todos exclamam: nossos amigos não estão perdidos. E eles dão graças a Deus. Não podendo se ver, trocam correspondências e testemunhos de afeto. E então, da tristeza se faz a alegria. Ixi, vocês não estão escrevendo nada aqui não, né? Que eu não estou... Tá. Só fui checar aqui no bate-papo.
Essa é uma figura representativa da vida terrestre e da vida do além-túmulo, antes e depois da revelação moderna. Então, a revelação dos espíritos, ele vem revelar que todo mundo que nós achávamos que estavam perdidos, eles estão vivos numa condição melhor, né, com um céu ameno. Esta, como o segundo navio, né? Esta o quê? Ele está falando aqui, o Espiritismo, né? Como o segundo navio, nos traz as boas novas da sobrevivência de nossos entes queridos e da certeza de nos reunirmos um dia. Dúvidas sobre o seu e o nosso destino não existem mais. O desânimo desaparece diante da esperança. Olha, nós temos que entender que o Espiritismo é o consolador. Olha o que Kardec está colocando. O Espiritismo, como o segundo navio, nos traz boas novas da sobrevivência dos nossos entes queridos e da certeza de nos reunirmos um dia com ele. Dúvida sobre o seu e o nosso destino não existe mais. O desânimo desaparece diante da esperança. Mas outros resultados vêm enriquecer essa revelação. Deus, julgando a humanidade madura para penetrar nos mistérios de seu destino e contemplar calmamente as novas maravilhas, permitiu que fosse levantado o véu que separava o mundo visível do invisível. Os fatos das manifestações nada têm de sobre-humano. É a humanidade espiritual que vem falar com a humanidade corporal e lhes dizer: nós existimos. Então o nada não existe. E isso o que somos e o que vocês serão. O futuro será para vocês como o nosso. Vocês caminham na escuridão. Nós viemos clarear seu caminho e facilitar seu trajeto. Vocês iam ao acaso. Nós mostramos o propósito. Então, nós vamos ver aqui uma doutrina espírita completamente diferente do que eu, às vezes, vejo algumas personagens tentando narrar o espiritismo, num terrorismo, né? Numa coisa de punição, pintando um novo inferno do outro lado, abolindo a esperança, abolindo a possibilidade do reencontro, abolindo a possibilidade do progresso. Então, o Espiritismo aqui é o consolador. Não tem um ponto aqui que Kardec faz assim, fala: nossa, eu tenho medo dos espíritos. Olha, eles vão me contaminar. Olha, exteriormente, eles podem me fazer mal. Olha, exteriormente, eles podem me agraciar. Percebe que todo o que nós estávamos comentando, né, que é aquela ação externa, resolver a minha vida. Eu vou na casa espírita da nossa preferência, né, e essa casa espírita vai resolver a minha vida. Eu vou lá tomar um passe, e esse passe externo vai me acudir e me transformar da água para o vinho. Se nós estamos achando que alguma coisa externa vai nos transformar, talvez nós precisamos voltar lá em Sócrates e Platão, depois de dar uma olhadinha em Jesus e entender qual que é a moral que o Espiritismo está falando. Como nós dissemos, só existe 2 tipos de moral. Ou eu sou regulamentado por uma regra externa, ou eu sou regulamentado por uma regra e uma ordem interna. Então, quando os espíritos vêm apontar caminho, é para que eu escolha o bom caminho. Da onde eu já estava. Só que eu saí da rota, eu pequei, eu errei o alvo. Então, cabe o arrependimento, né, e o retorno sincero ao bem.
Porque se o retorno é sincero ao bem, eu já estou retornando onde eu estava. Eu estava no bem. O caminho do mal foi uma ação voluntária e insistente de eu buscar prazer e gozos na matéria. Só que eu tô nesse mal que eu criei, era um bem que eu queria só para mim. Ou eu queria para mim e para minha família. Ou eu queria para mim e para o meu amigo. Então eu junto com um ou dois, quero o bem para mim, mas eu faço mal para os outros. Então a essência que eu buscava era o bem, só que era um bem egoísta, era um bem orgulhoso. E isso desenvolveu num mal, porque além de eu fazer mal para mim, eu estou fazendo para o próximo. Então, por isso que o mal é uma ignorância. O mal é o quê? É o afastamento do bem. Por isso Kardec vai colocar, o mal é a ausência do bem. Né? É a gente relegar a herança do pai. Eu não quero saber disso. Eu vou buscar do meu jeito, eu quero do meu jeito. É a parábola do filho pródigo. Então, o que é bonito aqui, que nós temos que aprender com Kardec, é ter a lente que a espiritualidade está nos auxiliando a enxergar o plano espiritual. Então, por mais complicação que nós possamos ver, nós temos que entender as grandezas de Deus, os seus atributos, que é o capítulo que nós vamos entrar, para que as nossas teorias e conjecturas possam se alinhar às revelações que eles estão fazendo. Porque senão nós vamos cair nas fantasias, né? Como disse aqui, onde que está? Aqui para trás. Nas fantasias e ilusões, né? do plano espiritual. Agora eu me perdi todo aqui. Bom, certo? A vida terrena era tudo para vocês, porque não viam nada além dela. Viemos para lhes contar, mostrando a vida espiritual. A vida terrena não é nada. E aqui nós temos que entender que eles não estão desprezando para que a gente desdenhe a vida terrena, mas eles estão falando que é depositar toda a nossa esperança, todo o nosso esforço só na matéria é um erro. Isso não é nada, porque nós somos espíritos, né? Então a sua visão se destina no túmulo e nós lhe mostramos além de um admirável horizonte. Não sabiam porque sofriam na terra. Agora, no sofrimento, vem a justiça de Deus. O bem não produzia nenhum fruto aparente para o futuro. Porém, terá agora um propósito e será uma necessidade. A fraternidade era apenas uma bela teoria. Está agora assentada em uma lei da natureza. Que lei que ele está falando? Nós não sabíamos porque nós sofríamos. E nós estamos falando aqui de sofrimento moral. Adversidades e tribulações físicas, já entendemos que encarnados vamos ter. Mas o sofrimento, ele é inerente à nossa imperfeição. Está lá no céu e inferno. Então, se é inerente à nossa imperfeição, o que é a nossa imperfeição, como estava lá no item 30? É a toda busca e insistência na nossa prática do mal. Então, quando a gente faz isso, a gente desarmoniza, nós buscamos aí deliberadamente a desordem, a ruptura com Deus, e aí eu desploco do caminho da perfeição. Se eu saio do caminho da perfeição, eu faço o seu antagônico, a sua antítese. Eu vou construindo imperfeições. Que imperfeições nós estamos falando? Imperfeições morais. E o sofrimento e a felicidade, ela está diretamente relacionado
ao desenvolvimento moral. Se eu semeio e colho virtudes, eu vou ser feliz. Se eu busco e desenvolvo vícios, eu vou sofrer. Então, essa vibração que Deus está calibrando, que o determinismo, né? Outro dia eu estava, não sei se foi com a Márcia, não lembro quando a gente estava conversando, o determinismo que a gente possa perceber aqui é da evolução, é do progresso, é do caminho do bem. Se eu saio e escolho uma rota, eu crio uma força contrária, que isso faz com que eu sofra, porque o Espiritismo vai revelar que aí ele vai dar um passo a mais na moral do Cristo, no que concerne a esclarecimento. Olha, existe um gatilho interno. Quando você pratica uma ação, um ato ruim, você percebe. Por que você percebe? Porque a lei de Deus está na nossa consciência. Então, quando eu faço um negócio, que eu faço aquilo, eu tenho que analisar se isso era bom. Pega lá, na formação do mundo na Gênesis, né? Olha, Deus fez os animais e viu que era bom. Você está validando o ato. E aí você continua. Se eu estou fazendo um ato que não é bom, eu tenho que abandonar esse negócio. Porque se não é bom, eu estou construindo alguma coisa que é contra a minha tendência, que a minha tendência é a perfeição. Né? Eu sou inclinado à perfeição. Então, isso é relevante, porque todo sofrimento, nós vamos começar a perceber que ele não vem de Deus. E não é uma imposição de Deus, pelo contrário, Deus só quer, como Jesus fala, Deus é um Pai amoroso, bondoso, ele só quer a nossa felicidade. Só que quando a gente luta contra isso, nós vamos construindo imperfeições. Então, se eu tendo a força, né, nessa força de sair desse caminho do bem, eu vou gerar esse ato vicioso. Essa imperfeição moral que eu estou criando, porque eu escolhi o erro. Se eu escolhi o erro, eu escolhi o mal. Ela, automaticamente, ela gera sofrimento. E aí tem uma pergunta de Kardec. Quando acaba o sofrimento? Quando você, no arrependimento. No arrependimento já começa o início do retorno. Né? Agora, precisa ter um retorno sincero. Porque eu só vou falar assim, vamos dar um exemplo prático aqui. Né? Eu enchi a cara a noite inteira. Enquanto eu estou naquela degustação, né, perniciosa da bebedeira e tudo que vem junto com aquilo, né, eu estou ali afastando, eu estou empurrando a minha tendência do bem para uma coisa que não vai ser legal para mim. Eu estou dando exemplo pessoal aqui. Né? E aí, quando eu faço isso, eu já começo um processo de sofrimento. Aí, quando que eu vou parar isso? Bom, quando eu falar assim, agora não aguento mais esse negócio. Eu vou dar um basta nisso. Então, a hora que eu decido, a hora que eu dou meu voto, eu não vou fazer mais isso. Ali, a partir do momento que eu paro de encharcar de veneno o meu corpo, seja imoral ou uma coisa física aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que eu melhore, eu pare com aquilo. E aí eu vou ter que trabalhar num gesto de amor, vai reparando, cobre multidões de erros, né? Multidões de pecado. O que é o pecado para Jesus naquela época? É o mal, é agir no mal. Né? E o amor é agir no bem. Então, quando ele fala assim, ó, vá de 2 em 2 e aplica o evangelho, ele está falando o seguinte, vá de 2 em 2 e viva o bem. Seja você o evangelho. Faça o que eu estou fazendo. Não precisa fazer mágica. Viva o bem. Então, esse sofrimento, o Espiritismo vem, junto com a justiça de Deus, nos orientar, nos abrir os olhos. Olha,
É vocês que estão sofrendo, é vocês que estão fazendo mal, é vocês que estão se perdendo. Não é Deus. Deus está mandando-nos aqui para vos ajudar. Olha, o nada não existe. Olha, essa matéria que vocês tanto buscam é um equívoco, é uma ilusão. Vamos virar a chave. Então, o bem não produzia nenhum fruto na nossa cabeça, nenhum fruto aparente, porque eu tinha uma sensação, mas aquele materialismo me convencia, mas eu vou fazer para quê isso aí? Eu não vou ter nada no futuro. Então, eu queria racionalizar a ação no mal. Né? Mas, com o conhecimento que eles estão revelando, o bem tem um propósito, tem uma lógica. E a fraternidade passa a ter uma amplitude, uma envergadura, e encaixando numa lei natural. Sob a crença de que tudo termina com a vida, a imensidão é vazia. O egoísmo reina supremo entre você e o seu lema é cada um por si. Com a certeza do futuro, os espaços sem fins se povoam ao infinito, o vazio e a solidão não existem. A solidariedade conecta todos os seres, além e aquém do túmulo. É o reino da caridade. Como um lema, um por todos e todos por um. Enfim, ao final da vida, vocês davam um eterno adeus aos que lhes são caros. E agora dirão, até breve. O Espiritismo muda todos os conceitos filosóficos, teológicos, né, científicos, de desdobramento moral que até então nós tínhamos. Porque ninguém estava entendendo o que Sócrates quis iniciar, o que Jesus estava propondo, a maioria, né, para não falar ninguém, assim, 99,9% distorceu tudo isso. Né? E o Espiritismo vem fazer o quê? Vem relembrar. Qual que é o maravilhoso? Qual que é a boa nova? A boa nova é a moral do Cristo, que é a moral iniciada por Sócrates e Platão e que continua de Jesus, que Jesus completou. Né? Esses são, em resumo, os resultados da nova revelação. Veio preencher o vazio criado pela incredulidade. Veio levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do nada e dar a todas as coisas uma razão de ser. Muitas vezes a gente estava estudando, né, eu estava analisando isso, a gente vai estudar os fenômenos mediúnicos, os fenômenos, né, das batidas, os fenômenos dos transportes, os fenômenos das materializações, e muitas vezes nós estamos querendo cair na materialização. Né? Olha, como se querendo trazer essa materialização, olha, o espírito materializou uma flor que está lá não sei na onde, então nós vamos fazer uma peregrinação, uma viagem, vai gastar não sei quantos $1.000 para fazer essa viagem, e aí essa flor está lá numa estufa de vidro, que nós vamos pôr a mão no vidro e achar que aquela coisa materializada pelo aquele espírito, ela vai, de alguma maneira, me transformar. Eu não sei se foi com a Glaucia, eu não lembro quem que eu falei, foi assim, se a gente for analisar e entender o que a espiritualidade está falando, que quem é os co-criadores em escala maior são os Cristos, quem criou o nosso planeta inteiro? Né? Quem que criou? Foi Deus que criou, ou foi Jesus e os seus prepostos que deram toda essa forma? Não é? Foi Deus. É que acho que Deus ele não atua na matéria. Então, através de Jesus e seus prepostos, Deus realizou. Nada é feito sem a permissão de Deus, né? Perfeito, El. Mas você vê que você falou um negócio certo aí. Foi Deus, mas que mandou, né? Mas foi Jesus que materializou. Jesus no sentido assim, a esfera crística, né? Aquele que está habituado
já com essa condição dessa criação. Eu digo os espíritos puros, porque Só eu já tinha criadores, lido, né? Oi? eu acho que na própria Gênese, que Kardec fala que Deus não atua na matéria, né? E se o fluido cósmico universal é matéria, ele cria os espíritos e cria o fluido, mas ele não atua, né, para modelar esse fluido. Porque o que os Questão espíritos puros, 562 os prepostos fazem é modelar, né? Modelarem essa matéria para dar forma. Mas isso quem aí. cria é Deus. Então, acho que é 562B, se eu não me engano, aqui. Depois eu acho, aí eu ponho no grupo. Ele vai falar isso. Olha, Deus não atua na matéria. E aí, olha, vamos analisar isso para extrair. Qualquer coisa da natureza que eu tocar é uma materialização dos espíritos. Qualquer coisa. Nós, às vezes, por não entendermos por que parou as pancadas, por que parou as materializações, porque isso já está tudo aqui. Isso só foi um despertar lá atrás para falar, olha, nós já fizemos tudo isso aí. Então, quando a gente entende isso, nós não vamos buscar no Espiritismo o maravilhoso. Por quê? Porque o maravilhoso, se eu sair no quintal da minha terra e pegar um torrão de barro, foi a espiritualidade que materializou. Se eu quiser reverenciar alguma coisa, eu não preciso pegar lá, ir para os Estados Unidos ou ir lá para a França e ver aquela coisa que está lá materializado e fazer daquilo como um símbolo, né? um talismã com poder que vai me transformar, porque esse poder está em mim. Então, quando nós entendemos a essência do Espiritismo, trazendo para o natural, nós vamos matando essa teoria materialista, a teoria fantasiosa, essa teoria da ilusão, e nós vamos nos centrando no que realmente importa, que é o nosso desenvolvimento moral. Então, isso é muito bonito, porque às vezes, numa leitura rápida, né, e eu estou falando porque a gente já sempre busca, né, olha, a gente quer, mas se nós entendermos realmente o que a espiritualidade está falando, tudo, eles estão materializando, tudo para o nosso uso consciente, né? Olha, é para um e é para todos, por isso é um por todos e todos por um, quer dizer, é um processo de colaboração, né? É o processo de mútua ajuda, é o processo da harmonia, é o processo da socialização. Nós somos um ser social, não vamos estar isolados nem no plano espiritual, né? Está aqui escrito aqui, quem não acredita, né? Nós não vamos, a solidariedade conecta a todos os seres além e aquém do túmulo. Né? Quem está achando que vai ficar sozinho, que esquece que nós somos um ser, fomos criados para dividir. Essa a nossa. Então, esse resultado seria irrelevante só porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência, dar saber aos ignorantes, ou aos preguiçosos os meios de se enriquecer sem dificuldade? Então, enquanto nós tivermos em pensamento que nós vamos dialogar com a espiritualidade, para eles revelarem a fórmula da vacina, que eles vão nos curar com um agente externo, percebe? Se nós entendermos isso, como é que nós vamos achar que a espiritualidade vai fazer uma vacina no plano espiritual? Eu preciso passar um esparadrapo no meu braço, e aí, só para os eleitos, e quem acreditarem, os espíritos vão passar e vão dar essa vacina espiritual. Quer dizer, essa teoria, se a gente lê assim um pouquinho, eu vou dizer, olha, não tem alguma coisa errada. Será que vai ser desse jeito? Então, a espiritualidade não está aqui para resolver o problema da ciência. A espiritualidade não está aqui para dar saber. Olha, não é de graça as coisas. A espiritualidade não vai dar nada. Ela vai apontar caminho. Olha aqui, Kardec põe, não vão dar aos ignorantes. Ou vão proporcionar aos preguiçosos os meios de se enriquecer
sem dificuldade nenhuma? É isso? É essa a relação que nós estamos... Mas, Arthur, esse É. negócio da vacina aí, tem gente no movimento espírita que acredita, né? Inclusive, não só acredita nisso, como que acredita que essa vacina já vem com uma substância para alterar o DNA. Você já ouviu essa conversa? Eu falei, gente, Não, tudo bem. todo mundo doido. Para modificar o DNA, eu falei, não estou gente, querendo tá todo mundo polemizar, mas doido. o que nós estamos trazendo é, olha, isso não tem nada a ver Mas com a gente tem que refletir a isso. respeito disso, Não, como eu estou você falou, né? entendendo. Pensar logicamente. É. Porque as pessoas falam coisas que, se você não parar e pensar com lógica, você acaba entrando de roldão também. Você fala, nossa, é mesmo. Mas você, peraí, vamos parar e pensar, né? O que diz lá, ó, os espíritos no livro dos espíritos? E é essa reflexão que Kardec, aliás, né, Erastus nos orienta. Na Viagem Espírita de 62, Kardec chega lá, ele lê a carta que Erastus já tinha preparado para ele ler, porque já estava tendo dissidência. Então ele vai ler justamente isso. Olha, vocês têm que analisar, vocês têm que questionar. Não aceite mentiras. É melhor rejeitar, né, as verdades, 10 verdades, do que aceitar uma mentira. Isso aí vem de uma orientação de Erastus. Então, quando a gente vai questionar esse tipo de ponto, muitas vezes as pessoas não entendem, mas o que nós estamos fazendo? A orientação que Kardec está dando. Então, isso é salutar. E o que nós temos que entender? Olha, a pessoa está dando uma opinião particular. E se o espírito falou isso, ele pode até acreditar nisso. Mas será que isso é a essência do espiritismo? Ou é a opinião particular de um espírito e de um médium? Bom, eu vou analisar que é a opinião particular de um espírito e de um médium. Bom, ele está todo errado? Não, ele acredita naquilo. Mas isso, lendo a obra e o que a espiritualidade está apontando, não tem nada a ver. Porque se Deus, perceba, né, se Deus não faz diferença entre uma classe e outra, como que Deus só vai beneficiar uma turma e outra não? Então, essa teoria que nós vamos começar agora no capítulo 2, que é os atributos da divindade, é um outro item que Kardec vai falar assim, olha, nós estamos passando por 62 itens aqui, 62 caracteres, dá para desdobrar em mais, mas são 62 que Kardec sintetiza, então você pode ampliar isso aqui para uns 300 caracteres, que nós não podemos achar que o espiritismo é diferente disso. Aqui é a base. Então, mas né? assim, eu penso que o maior benefício que Kardec, os espíritos trouxeram para nós, é essa possibilidade de colocar que nós temos que analisar racionalmente, com lógica, dentro da razão, todas as coisas. Só que a gente percebe que parece que não usam, né, isso. É claro, cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um acredita no que quiser, né? Mas, às vezes, você para e você fala assim, meu Deus, né? Parece que é outro espiritismo, porque quando você vai ler, assim, estudar mesmo, como a gente está estudando aqui, Kardec, e a gente vê a lógica, a razão que ele coloca, nossa, tudo bem encadeado. E aí, quando você vê no que se fala, no que se prega, nas palestras, tudo, parece que, tipo, é outro espiritismo, parece que não é Kardec, assim, porque é muito diferente. O Herculano, né, ele fala que o espiritismo é o grande desconhecido. Porque as pessoas, às vezes elas leem um pouco, ou vão repetindo frases prontas, e vão misturando. O Herculano tem o Espírito e o Tempo, né? Ele tem uma obra lá que ele desenvolve bem isso aí, o Leon Denis também. Do Leon Denis, acho que é Depois da Morte, se eu não me engano. Toda a parte da introdução ele vai falar disso. Então, o que é isso? É as teorias que nós estamos colocando, aquelas ânsias, aquelas neuroses nossa, como uma teoria espírita. E não é uma projeção interior. Então, aprender com a espiritualidade e com o bom senso de Kardec é o que nos motiva vamos devagarzinho aqui, vamos ler, porque nós não vamos poder criar nenhuma teoria que resvale esses 62 princípios e não vamos poder criar nenhuma teoria que revale os atributos de Deus, que nós vamos estar no segundo capítulo da Gênesis.
Então, Kardec começa a Gênesis, que é a sua obra de conclusão, fala, olha, vocês têm 62 caracteres, que nós sintetizamos, mais os atributos de Deus, vocês podem, daqui vocês têm que partir. Não façam nenhum compêndio, nenhuma conjectura que resvale esses princípios. Porque se vocês resvalarem esses princípios, provavelmente vocês estão em equívoco. Então, é essa noção que muita gente, às vezes, ou por não estudar, ou por ler, se descuida. Em vez dele falar assim, olha, eu estou falando uma opinião pessoal, ele já vem falar assim, o Espiritismo fala isso. E sai na televisão, e sai em livro, aí começa uma confusão. Porque todo mundo pode ter uma opinião, mas só que você tem que falar, olha, é a opinião aqui do meu guia e a minha opinião é isso. Né? Aí o Espiritismo, bom, Espiritismo eu não sei, é outra coisa, mas só que quando a pessoa ela mistura tudo, aí vira realmente uma confusão. E vai competir, vai depender, né? Vai ser uma competência nossa de tentar desembaralhar toda essa baderna. Então, no entanto, os frutos que o homem deve extrair da nova revelação não são apenas para a vida futura. Eles os colherá na terra, pela transformação que essas novas crenças necessariamente devem operar em seu caráter, em seus gostos, em suas tendências e, consequentemente, sobre os hábitos e as relações sociais. Então, o Espiritismo, é possível ser feliz aqui na Terra? Resposta da espiritualidade: sim. Quando? Quando eu transformar essa nova crença, esses novos conceitos, operando nos meus caracteres, calibrando os meus gostos, ajustando as minhas tendências e trabalhando pelos meus hábitos, para que os vícios, os hábitos desregrados, que se tornaram em hábitos viciosos, possam ser substituídos por atos regrados, hábitos no bem, que vão se tornar uma virtude, que é a minha perfeição daquilo que eu já dou conta. E tudo isso só para mim? Agora eu sou perfeito, vou me trancar na minha casa e não vou fazer mais nada? Não. E as relações sociais. Ao pôr fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade, elas preparam o reino do bem, que é o reino de Deus. O propósito da revelação, portanto, é colocar o homem na posse de certas verdades que ele não pode adquirir por si mesmo, com a intenção de acelerar o progresso. Essas verdades se limitam, em geral, a princípios fundamentais destinados a colocá-lo no caminho das investigações e não a conduzi-los pela mão. Os espíritos que vêm nos revelar as verdades. Elas vêm revelar verdades que se limitam, em geral, a princípios fundamentais destinados a colocá-lo no caminho das investigações. Eles vêm nos colocar no trilho. Olha, é por aqui. E não vêm conduzir pela mão. São marcos que lhe mostram o objetivo e sua tarefa. Ficou meio a dicção aqui, não é São Marcos que de São Marcos lá São Marcos, são pontos, são diretrizes que mostram o objetivo. É sua tarefa estudá-lo. Qual tarefa de quem? Nós aqui. A nossa tarefa é estudar esses marcos, é estudar esses objetivos, é estudar esse caminho de investigação que os espíritos nos apresentaram. E nós precisamos deduzir, refletir, nos instruirmos
para deduzir, retirar as suas aplicações. Longe de libertá-los do trabalho, fornece novos elementos para a sua atividade. Então, o Espiritismo não veio libertar ninguém, né, do trabalho, da crítica, da análise, da possibilidade de dialogar, de buscar por nós mesmos, de descobrirmos o bem em nós. Então, esse é a finalidade, né? Encerrando aqui esse capítulo 1, e eu acho que a gente pode deixar o capítulo 2, que é Deus, para a semana que vem. Né? Vocês querem... Tem uns minutinhos ainda. Alguém quer fazer algum comentário, colocar alguma questão, discordar? Fiquem à vontade. Eu fico falando. O Gilberto não falou nada. Gilberto, me ajuda aí. Lorival. Crispim está quietinho também. Tudo certo? Tudo certo. Então tá bom. Bom, qualquer dúvida vocês escrevem aí que a espiritualidade responde. Tá, pode deixar. A gente mandou um ofício perguntando. Então tá bom. Deixa eu só parar a gravação aqui.